Ana tinha 47 mil seguidores no Instagram. Fotos de restaurantes bonitos. Roupas novas todo mês. Viagens nos feriados. Uma vida que parecia exatamente do jeito que deveria ser. Mas numa sexta-feira à noite, numa fila de supermercado, com R$ 187 de compras no balcão e 11 pessoas esperando atrás dela, o cartão negou. Ana ficou olhando o provisor da maquininha por alguns segundos. Aqueles segundos que parecem horas. Com o barulho do supermercado continuando ao redor. E o mundo inteiro parecendo ter parado. Naquele momento, Ana tinha 47 mil seguidores. 3 cartões de crédito no limite. 2 parcelas atrasadas. E R$ 23 na conta corrente. Essa é a história de Ana. E talvez seja a história de muita gente que você conhece. Hoje vamos falar sobre consumismo. Sobre a vida que compramos para mostrar para os outros. E sobre o preço real que pagamos por ela. Mas, principalmente, vamos falar sobre o que acontece quando a gente para de comprar aprovação e começa a construir liberdade. Ana tem 30 anos. Trabalha como analista de marketing numa agência de médio porte. Salário de R$ 5.800 líquidos por mês. Mora sozinha num apartamento de 1 quarto num bairro valorizado. Aluguel de R$ 2.800. Por fora, a vida de Ana parece exatamente o que uma mulher de 30 anos bem-sucedida deveria ter. Apartamento próprio, bem, alugado, mas num bairro bom. Emprego numa agência conhecida. Guarda-roupa invejável. Feed do Instagram impecável. Mas existe uma versão da vida de Ana que ninguém vê. Que não aparece no Instagram. Que não tem filtro. Que não tem legenda inspiradora. A versão onde ela abre o aplicativo do banco às 23 horas de uma quarta-feira. E fica olhando pro saldo com aquela sensação familiar no estômago. Aquela mistura de ansiedade e vergonha que ela não consegue nomear direito. Ana cresceu numa família de classe média-baixa. Pai funcionário público. Mãe professora. Nunca faltou o essencial. Mas também nunca sobrou muito. E desde cedo Ana aprendeu uma coisa. Não de forma consciente. Não porque alguém ensinou. Mas pelo que via ao redor. Pelo que a mídia mostrava. Pelo que as amigas tinham. Aprendeu que ter coisas bonitas era sinal de ter chegado lá. E não ter era sinal de não ter chegado ainda. Então, quando o primeiro salário de verdade caiu na conta, Ana começou a chegar lá. Parcela por parcela. Compra por compra. Post por post. Tudo começou de forma inocente. Como sempre começa. Aos 24 anos, Ana conseguiu o primeiro emprego numa agência. Salário de R$ 2.200. E a primeira coisa que fez foi alugar um apartamento sozinha. Pequeno, simples, mas dela. Depois veio o sofá, que precisava combinar com o tapete. Que precisava combinar com as almofadas. Que precisavam ser fotografadas do ângulo certo. Para mostrar que ela havia chegado lá. Com 26 anos foi promovida. Salário subiu para R$ 3.400. E Ana fez algo que a maioria das pessoas faz quando ganha mais. Gastou mais. Apartamento maior. Bairro mais valorizado. Aluguel de R$ 2.500. Roupas de marcas melhores. Restaurantes mais caros nos fins de semana. O salário cresceu. Os gastos cresceram. Ana não percebeu. Porque tudo parecia caber. A parcela cabia. O aluguel cabia. A assinatura cabia. O jantar cabia. Ninguém some de vez. A gente vai sumindo aos poucos. Uma compra por vez. Um parcelamento por vez. Uma ilusão por vez. Com 28 anos, as redes sociais entraram de vez na vida de Ana. Não que ela não usasse antes. Mas foi quando ela começou a entender o poder de uma imagem bem construída. Ela trabalhava com marketing. Sabia como funciona. Sabia que por trás de cada foto perfeita existe trabalho, luz, ângulo e edição. Sabia que a vida das pessoas não é assim. Mas sabia disso sobre as outras pessoas. Não sobre ela mesma.
O perfil de Ana cresceu. 10 mil seguidores. 20 mil. 30. As marcas começaram a mandar produtos para divulgar. E Ana começou a sentir que precisava manter o padrão. Não por vaidade. Pelo menos não só por vaidade. Mas por uma pressão silenciosa que ela mesma criou. A pressão de ser a pessoa que o feed mostrava. E ser essa pessoa custava dinheiro. Muito dinheiro. O apartamento novo, R$ 2.800 de aluguel. As roupas para fotografar, R$ 600 a R$ 800 por mês. Os restaurantes para postar, R$ 400 a R$ 600 por mês. As viagens nos feriados, parceladas em até 12 vezes. Os acessórios, os cosméticos, as experiências. Tudo somado. Ana gastava entre R$ 5.500 e R$ 6.000 por mês, ganhando R$ 5.800. A diferença ia pro cartão. Todo mês. Mês após mês. Silenciosamente. Como uma torneira que pinga. Que ninguém ouve. Até a conta transbordar. Vamos pausar a história da Ana por um momento. Porque o que está acontecendo com ela tem um nome. E acontece com muito mais pessoas do que imaginamos. Se chama consumo por validação social. Não é sobre precisar das coisas. É sobre o que as coisas comunicam. Sobre quem você é. Sobre onde você chegou. Sobre o que você vale. E as redes sociais amplificaram esse mecanismo de uma forma sem precedentes. Estudos mostram que o uso intenso de redes sociais aumenta em até 32% a tendência ao consumo por comparação social. O problema não é querer coisas bonitas. O problema é quando que você compra. Não é para você. É para a imagem que você quer projetar para os outros. E quando você compra para outros, nunca é suficiente. Porque os outros sempre vão ter algo mais novo, mais caro, mais impressionante. É uma corrida que não tem linha de chegada. Só tem dívida. O brasileiro médio gasta 22% da renda em itens que comprou por impulso ou influência social. Não por necessidade real. 22% da renda. No caso de Ana, mais de R$ 1.000 por mês. R$ 12.000 por ano. Comprando aprovação que nunca dura. Voltamos para Ana. E voltamos para aquela sexta-feira no supermercado. O cartão negou. A atendente olhou para ela com uma expressão profissional e neutra. Aquela expressão treinada para não constranger. Que de alguma forma constrange ainda mais. A senhora tem outro cartão? Ana abriu a carteira. 3 cartões. Passou o segundo. Negou. Passou o terceiro. Negou. Ana ficou parada por um segundo. 11 pessoas na fila atrás dela. R$ 187 de compras no balcão. E R$ 23 na conta corrente. Ela pediu para cancelar a compra. Pegou a bolsa. Saiu do supermercado. Foi até o carro. Fechou a porta. E chorou. Não um choro bonito. Não o tipo de choro que aparece no Instagram com uma legenda sobre vulnerabilidade. Foi aquele choro feio. De quem chegou no limite. De quem está exausto de fingir. De quem não aguenta mais o peso de uma vida que não é sua. Quando parou de chorar. Ana ficou em silêncio por um longo tempo. Olhando pro para-brisa. Pro estacionamento vazio. Pro nada. E pela primeira vez em anos, fez uma pergunta honesta para si mesma. Para quem eu estou vivendo? Naquela noite, Ana não postou nada. Pela primeira vez em mais de 2 anos. Não havia foto, não havia story, não havia legenda inspiradora. Ela ficou no apartamento sozinha, com um bloco de notas. E escreveu tudo. Tudo que devia. Tudo que gastava. Tudo que tinha comprado nos últimos 6 meses. E ao lado de cada item, escreveu uma palavra. Precisava. Ou não precisava. Levou 2 horas. Quando terminou, a coluna do não precisava era 3 vezes maior que a do precisava. Ana ficou olhando para aquela lista. Para as roupas que comprou para fotografar e nunca mais usou.
Para os jantares caros que custaram R$300 e geraram um post com 847 likes. Para as viagens parceladas que ela mal aproveitou porque estava preocupada em documentar. E pensou: eu trabalhei horas da minha vida para comprar coisas que não precisava, para impressionar pessoas que mal conheço. Essa frase ficou na cabeça dela por muito tempo. Naquela noite, Ana tomou 3 decisões. Simples, mas que mudaram tudo. Primeira decisão: parar de comprar qualquer coisa que não fosse essencial por 90 dias. Não para sempre. Só 90 dias. Para ver o que acontecia. Segunda decisão: vender tudo que não usava. As roupas que ficavam no armário com etiqueta. Os acessórios que comprou para combinar com looks que nunca montou. Os itens de decoração que comprou porque ficavam bem na foto. Terceira decisão: ser honesta nas redes sociais. Não deletar o perfil. Não sumir. Mas parar de fingir. No dia seguinte, Ana postou uma foto. Sem filtro. Sem locação elaborada. Sentada na cama com um bloco de notas no colo. E escreveu: ontem meu cartão negou no supermercado. Faz 2 anos que finjo que minha vida é o que aparece aqui. Não é. Vou contar como realmente está. E o que decidi mudar. Em 24 horas aquela foto teve mais engajamento do que qualquer outra coisa que ela havia postado. As pessoas não queriam a vida perfeita dela. Queriam a vida real. O que Ana descobriu tem um nome: minimalismo financeiro. Não é sobre viver na miséria. Não é sobre abrir mão de tudo. Não é sobre ser pão duro. É sobre uma pergunta simples antes de cada compra: isso vai melhorar de verdade minha vida? Ou vai melhorar só a imagem que eu projeto? É sobre gastar com intenção, com consciência, com clareza sobre o que realmente importa para você. E o que Ana descobriu nos meses seguintes foi surpreendente. Mês 1, vendeu R$2.300 em roupas e objetos que não usava. Cancelou 4 assinaturas, economia de R$180 por mês. Reduziu a alimentação fora de casa, economia de R$500 por mês. Só no primeiro mês, Ana liberou mais de R$3.000, sem ganhar um centavo a mais. Só parando de gastar no que não precisava. Após 6 meses, 2 cartões quitados. R$2.400 guardados na reserva de emergência. Gastos mensais reduzidos de R$5.800 para R$3.200. Mas o mais importante não foram os números. Foi o que ela sentiu. Leveza. Pela primeira vez em anos. Ana acordava sem aquela ansiedade surda no peito. Sem a pressão de manter uma imagem. Sem o peso de uma vida que não era dela. E descobriu algo que ninguém posta no Instagram. Algo que não tem filtro. Que não precisa de legenda. Que viver com menos é viver com mais. Mais paz. Mais tempo. Mais liberdade. Mais de você mesma. Ana ainda tem um perfil no Instagram. Ainda tem seguidores. Ainda posta. Mas agora posta a vida real. O apartamento menor que alugou para economizar. A marmita que faz em casa. Os livros que lê. As caminhadas que dá. As coisas que não custam nada. E valem tudo. E sabe o que aconteceu com o engajamento? Cresceu. Porque a autenticidade conecta. Sempre conectou. Muito mais do que perfeição. A história da Ana tem uma lição que vai além das finanças. A gente vive numa sociedade que lucra com a sua insatisfação. Que precisa que você acredite que o que tem não é suficiente. Que a próxima compra vai te fazer feliz. Que a próxima viagem vai te realizar. Que o próximo produto vai te completar. E enquanto você acredita nisso, você gasta. E enquanto você gasta, alguém lucra. A pergunta que fica é simples. E ao mesmo tempo a mais difícil de responder com honestidade. Quando foi a última vez que você comprou algo? Realmente para você? E não para a imagem que quer projetar. Pensa nisso. Porque a liberdade financeira não começa numa planilha. Não começa no investimento. Não começa no aumento de salário.
Começa quando você para de comprar a aprovação dos outros e começa a investir em você mesmo. Se esse episódio te fez pensar, se você se viu na Ana em algum momento, deixa nos comentários uma coisa que você comprou recentemente, que na hora pareceu necessário, e hoje você sabe que não era. Seja honesto. Esse exercício vale mais do que qualquer planilha. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a gente fala sobre as coisas que realmente importam sobre dinheiro e sobre vida. Até o próximo!